Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, hoje a gente vai continuar com a linha do tempo do nosso processo. Como eu falei no vídeo anterior, lá na primeira parte, eu dividi porque senão ia ficar maçante, muito longo, ninguém merece, né? Então eu dividi esse vídeo para ficar melhor pra gente falar sobre cada momento, né? Então lá no primeiro vídeo eu falei pra vocês do momento em que a gente aplicou, eu falei um pouco da preparação, né? Do momento que a gente aplicou até a gente ter aprovação para nossa entrevista. Foi exatamente um ano de processo, de jornada aí, né? Foi todo 2019 da nossa vida, o andamento desse processo. Então, nós paramos lá naquele momento onde a gente recebeu a aprovação para a entrevista, no dia 6 de fevereiro de 2020. A gente recebeu por e-mail uma comunicação do USCIS de que a gente estava na fila para fazer entrevista no consulado do Rio de Janeiro. Só que eles não falam mais nada, eles só falam que você está nessa fila. Se você é o primeiro, segundo, terceiro, 20º, milésimo na fila, você não faz ideia. Então a gente sabia que a gente estava aguardando o agendamento da nossa entrevista, mas a gente não fazia ideia de quanto tempo isso ia levar. Como eu falei para vocês, a gente não tinha muita informação sobre processos consulares para os Estados Unidos. A gente não tinha ninguém para perguntar: ai, fulano, quanto tempo o senhor levou? Ah, Beltrano, o seu foi rápido, foi devagar. Não tinha. O que a gente conseguiu eram pessoas que estavam aplicando para processos imigratórios, mas diferentes do nosso. Mas que, ok, iriam fazer uma entrevista de imigração. E, na verdade, foram duas pessoas. E uma não era nem a gente que conhecia. Era um amigo de um amigo de um amigo de um amigo. E essas pessoas estavam levando um ano na fila para se fazer entrevista. Eu falei assim, meu Deus do céu. Mais um ano pra gente chegar na entrevista. Eu falei assim, não, senhor, não aguento mais um ano disso não. Então a gente não fazia ideia exatamente de quando a nossa entrevista seria marcada. E aí é que veio, na verdade, a maior surpresa de todas. Um ano depois do nosso processo, a gente recebeu a tão sonhada informação de que nós teríamos a nossa entrevista em fevereiro. A gente recebeu essa informação em fevereiro. E quando foi no dia 20 de março de 2020, o consulado no Brasil inteiro, todos os consulados do Brasil fecharam por causa de quê? Por causa da pandemia, gente, por causa do Covid. Então, no momento em que a gente recebeu informação de que a nossa entrevista seria agendada, a gente já estava aguardando, a gente já não fazia ideia de quanto tempo a gente ia precisar aguardar. Aí mesmo é que a gente percebeu que a gente não fazia ideia, que foi quando o consulado fechou. E quando o consulado fechou, a gente percebeu que foi uma coisa global, né? Foi no mundo todo, foi obviamente no Brasil todo, todos os consulados estavam fechados. Eu lembro de eu virar pro meu marido e falar assim, não, Dani, isso aí vai durar um mês, como tudo na pandemia, né, gente? A gente pensou isso, que não ia durar muito, que não ia ser tanto, né, que não ia ser tão grande. Falei, não, amor, não existe o consulado dos Estados Unidos ficar fechado por tanto tempo e no mundo inteiro. Não, isso aí vai durar pouco tempo, relaxa que daqui a pouco isso passa e a gente volta pra fila e esperar o momento da fila. E aí, nesse momento, né, corta 2021 inteiro. 2021 inteiro. Corta ele porque foi 2021 inteiro esperando. Então, assim, gente, vocês me perguntavam muito no Instagram e eu vou deixar o Instagram aqui pra vocês irem lá acompanhar a gente, porque a gente tá mais presente lá, né? Vou deixar aqui o Instagram e vocês me perguntam muito lá nos directs quanto tempo durou o nosso processo. E pra mim é muito injusto, antes de ter gravado esse vídeo aqui pra vocês, era muito injusto falar de tempo de processo. Porque o tempo de processo eu teria que falar pra vocês 2 anos, né? 2 anos e pouco. Mas é injusto falar isso porque o nosso processo, na verdade, durou um ano certinho ali, ele caminhando, até a gente poder ir para nossa entrevista. Mas quando a gente estava aguardando para ir para a entrevista, veio a pandemia. Então, por conta da pandemia, o nosso processo levou muito mais tempo. A gente levou de espera de pandemia o mesmo tempo que a gente levou fazendo o nosso processo. Então, assim, eu costumo dizer que o nosso processo durou 1 ano e uma pandemia. Porque senão
não faz sentido, né? O nosso processo foi bem rápido e eu não queria trazer para vocês a sensação de que um processo como esse pode levar 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Pode levar? Pode levar mais até. Mas não foi realmente essa a nossa experiência, não foi essa realmente a nossa história. A nossa história é que o nosso processo levou 1 ano. Mas no momento que a gente poderia fazer a entrevista, no momento que o ciclo iria se fechar, veio a pandemia. E aí, por conta disso, a gente esperou mais 1 ano. Em 20 de março de 2020, o consulado fecha. E aí, nesse momento que o consulado fecha, a gente ficou realmente muito perdido, como eu falei pra vocês. A gente não fazia ideia de quanto tempo iria levar. E realmente levou muito tempo. 20 de março de 2020, o consulado fechou e corta, né, todo 2020, porque foi praticamente no início do ano, e a gente pula para 2021 e corta todo o início de 2021 também, porque o início de 2021 também foi todo perdido. E aí, em agosto de 2021, a gente começa a ouvir sobre uma movimentação em relação à possibilidade dos consulados reabrirem, sobre a possibilidade de retorno de funcionamento dos consulados. Esse retorno ele não aconteceu de uma forma total em 2021, né? Se vocês acompanharam em agosto de 2021, se vocês acompanharam os anúncios, em 1º de agosto de 2021, o consulado liberou umas notas, né, informando que eles iriam retornar às atividades para casos de exceções por interesse nacional. E aí vem uma lista, né, do que seriam essas exceções de interesse nacional. E a gente correu para saber se a gente estava dentro dessas exceções de interesse nacional. No dia 12 de agosto, o Consulado do Rio começa a atender essas demandas de interesse nacional e demandas de trabalho, dia 12 de agosto de 2021. Dia 17 de agosto de 2021, a gente recebe a nossa carta de agendamento da nossa entrevista. Então, em agosto, no início de agosto, o consulado começa a se movimentar para atender alguns casos e em agosto mesmo, dia 17 de agosto, a gente recebe a nossa carta. Então, se a gente for lá no final do nosso processo, no final no início de 2020, dia 6 de fevereiro de 2020, que é quando o consulado diz pra gente que a gente está aguardando o nosso agendamento e a gente corta toda essa pandemia e a gente volta aqui para agosto de 2021, a gente percebe que a gente não estava tão longe assim da nossa entrevista ser agendada, porque no início de agosto o consulado começa a movimentar, a retomar algumas atividades. E no dia 17 a gente já recebe a nossa carta de agendamento, com a nossa data de entrevista. Você percebe que a demora, que a espera não seria tão grande assim. Então, realmente, isso na minha mente só reforça a ideia de que esses 2 anos e 6 meses, 2 anos e 7 meses que a gente acabou desprendendo no nosso processo foi todo devido à pandemia. Esse 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7, não, agosto, 1 ano e 8 meses a mais de processo foi por conta da pandemia. E aí, não tem muito o que se dizer, assim, né? Tudo parou, muitas coisas ficaram para trás, então não tem como dizer que foi por conta de um processo AB3, não tem como dizer que foi por conta dos nossos advogados ou por conta da nossa assessoria. Não, foi por conta da pandemia. Tava fechado, não tinha o que fazer. Fechou, acabou, fechou. Ninguém passa, ninguém entra, ninguém, entendeu? Foi por isso que a gente passou. Então, assim, o nosso caso é uma exceção, né? A nossa linha do tempo, ok, até a comunicação de entrar na fila para entrevista, né? Isso aí é um processo padrão. Ali a gente teve o que a gente entende como padrão do processo AB3. E toda essa nossa espera para entrevista foi toda relacionada à pandemia. Então, no dia 17 de agosto de 2021, a gente recebeu a carta para entrevista. E na carta vinha a informação, obviamente, né? Se era carta para entrevista, vinha a informação da nossa data de entrevista, que aconteceu no dia
14 de setembro de 2021. Tem aqui no canal um vídeo falando só da entrevista e dos processos que tiveram, né, no meio desse caminho. CASV, médico, enfim. Tem todos esses vídeos aqui. Vocês sabem que a nossa entrevista aconteceu no dia 14 de setembro de 2021. Foi tudo bem, né? Graças a Deus. Mas do dia 14 de setembro de 2021, que foi quando a gente fez a nossa entrevista, que a gente... Este momento é que é o momento tão decisivo do processo, né? O I-140, ele te habilita e a sua entrevista, ela te confirma, né? Ela te diz assim, ok, pá, você vai entrar. Entendeu? E aí, no dia 7 de outubro de 2021, você consegue acompanhar o seu processo, né? Pela internet, num site ou num aplicativo, uma coisa assim. Dani ficava lá acompanhando toda hora. E aí, no dia 7 de outubro de 2021, o nosso processo mudou o status para aprovado. Então, um mês praticamente depois da nossa entrevista, o nosso processo foi aprovado e o nosso passaporte estava sendo enviado. O passaporte já com o visto nele. Maravilha, né, gente? Olha, a emoção é indescritível, assim. É um processo muito estressante, muito estressante. Não vou mentir pra vocês, assim. O processo imigratório é um processo estressante. Acho que qualquer visto que você vai tirar, é B2, é B3, é B1, é J1, L2, enfim. Qualquer visto que você for tirar, que seja relacionado à imigração, é estressante, porque você está colocando uma energia naquilo ali, você está colocando uma expectativa, uma esperança dentro daquilo ali, e aí você de repente não conseguir, ou você ficar naquela iminência do se vou conseguir, é muito estressante. E sair da entrevista foi uma sensação... alma lavada, sabe? E quando a gente viu o nosso processo aprovado e que o visto seria emitido, eu particularmente fiquei assim, só acredito vendo. Foi maravilhoso, mas eu fiquei assim, só quero ele na mão, só vou festejar quando ele estiver aqui na minha mão. Então, no dia, peraí, deixa eu voltar, dia 7 de outubro, ele foi aprovado e emitido. A gente escolheu receber pelo correio. A gente colocou detalhadamente lá no vídeo que a gente falou sobre isso, tá? Então, no dia 15 de outubro de 2021, a gente recebeu pelo correio os nossos passaportes. Então, vieram os 2 passaportes, meu e do Dani. A gente já tinha visto de turismo para os Estados Unidos, então ele foi cancelado e numa outra página estava lá o nosso visto de imigrante. E junto com isso o pacote, que no vídeo eu também mostro para vocês mais ou menos e explico o que tem dentro desse pacote. No dia 15 de outubro nós recebemos. No dia 16 de novembro de 2021, a gente pagou a taxa da imigração, né? Que é a taxa para você mandar lá confeccionar, para você dar start no seu green card, $220. Na época que a gente pagou, tá? Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, não sei como é que vai estar o dólar nessa época para fazer conversão de reais, não sei se a taxa vai estar a mesma. Na época que a gente fez, $220, tá? E no dia 23 de novembro, a gente viajou. E aí, vou deixar para falar com vocês num outro momento sobre a parte migratória e sobre a questão de green card. Porque senão fica muito extenso, ficam muitas informações misturadas. Isso aqui era pra gente falar da linha do tempo. Eu acho que eu cobri tudo, né? De toda a nossa aplicação até a nossa viagem. E aí, num outro momento, eu acho mais fácil falar sobre as questões de entrada no país e como é que é a questão para receber o green card e tal. É isso, gente. Eu acho que ficou assim... bem detalhado, todas as principais datas, os principais acontecimentos ao longo desse processo. Teve sim, né, uma grande mudança aí no na nossa linha do tempo, mas eu acho que deu para vocês entenderem direitinho o que foi exatamente o processo, o que foi a linha do tempo e o que foram os acontecimentos da vida, né? Então, considera a linha do tempo aquilo que realmente foi o processo caminhando e não o processo estagnado, porque a gente teve aí 1 ano e 8 meses, 1 ano e pouco de processo
estagnado, porque o consulado estava parado. Espero que vocês tenham gostado desses 2 videozinhos. Eu acho que eu fiz bem detalhado, eu acho que ficou bacana. Deixa aqui os comentários de vocês, as dúvidas de vocês, se vocês querem que eu fale mais especificamente sobre cada etapa, né? No outro vídeo eu até falei sobre cada formulário, o que a gente entendeu de cada um desses formulários, o que eles são. Lembrando, a gente não é advogado, a gente não é assessoria, nem nada perto disso. Então a informação que vocês vão ter são de 2 pessoas que aplicaram o processo e que viveram isso muito intensamente durante todo esse período aí de aplicação, porque a gente realmente, como eu disse, a gente não tinha de onde tirar, né, muita informação, não tinha isso que vocês têm hoje, que são pessoas falando sobre isso, são vários youtubers falando sobre EB3. Acho que ainda é uma coisa que precisa muito ser explorada, porque as pessoas veem somente uma vertente do visto, e o visto não tem só essa vertente. Eu acho que vocês podem pesquisar bastante, e hoje em dia vocês têm informações como essas que a gente está trazendo para vocês, que eu espero muito que ajude vocês a sanar um pouco das expectativas de vocês, né? Porque eu lembro que quando a gente ia para cada etapa do nosso processo, eu ficava assim: ai, amor, mas quanto tempo vai demorar isso? Ai, amor, mas quanto tempo vai levar essa parte? E quanto tempo vai ser isso? E a gente não tinha, né? A gente só podia acreditar e esperar aquilo que estava escrito no sistema deles. A gente responde entre 1 a 2 meses, de 5 a 15 dias, de 7 a 10 dias, uma semana. E era essa a nossa expectativa. Hoje em dia vocês conseguem encontrar pessoas que fizeram, tirar um parâmetro aí das experiências dessas pessoas e conseguir avaliar se o processo que você já aplicou, se você já aplicou, está caminhando normalmente, ou a expectativa de quando você for aplicar, a forma como o seu processo deveria caminhar. Tá certo, gente? Então, um beijo enorme. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desses 2 vídeos. Espero que tenha ficado bem claro para vocês. Pode comentar aqui tudo que vocês quiserem. Corre lá pro Instagram também. Como eu falei para vocês, eu vou ficar mesclando um pouco entre vídeos sobre o nosso processo, sobre, enfim, toda a nossa trajetória de vinda até aqui, e vídeos das coisas que a gente está descobrindo aqui, que eu acho bem interessante, e muita gente me pede isso, então, enfim, vai ser mais ou menos esse formato aí, tá? Então, um beijo enorme, obrigada por vocês terem ficado até aqui, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Curte, comenta, compartilha, faz tudão aí, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo enorme, tchau, tchau!